E agora, também mais um assunto para os pais que estão preocupados aí com a alimentação de seus filhos. Porque os pais eles estão contribuindo e muito para a obesidade infantil. E os erros começam na hora de montar a lancheira dos nossos pequenos. E é para falar também sobre esse assunto que nós recebemos aqui agora a Kesley Rocha, que é nutricionista, que é especialista em nutrição clínica funcional. Muito bom dia, Kesley, nome diferente, né? Tudo bem? Bastante. Tudo bem, Kesley? Tudo ótimo. Os pais hoje contribuem muito por causa da funcionalidade, aquela questão da rapidez, do imediatismo, para fazer ali e montar a lancheira dos seus filhos. Isso é uma verdade? Tem base nisso mesmo? Sim, é verdade. Infelizmente hoje a correria e também a falta de informação acaba gerando uma confusão nos pais e a montagem da lancheira escolar e também dos lanches das crianças em casa acaba ocorrendo de forma errada, principalmente pela presença de industrializados e também pela presença de açúcar embutido em alguns alimentos. Agora aqui então vamos mostrar aqui então assim por esta mesa que aqui nós preparamos, que aqui nós vamos ter aquilo que pode ser o ideal e às vezes aquilo que é o real, né? Por exemplo, nós temos aqui os nossos biscoitinhos recheados, wafers ali. O que disso aí pode ser colocado, Kesley? Na verdade, esses biscoitos... Porque isso é mais prático, vai lá, compra exatamente. E coloca lá dentro, tá tudo certo. Não tem o trabalho. Mas os biscoitos não deveriam fazer parte da alimentação das crianças. Nenhum das opções. Então aqui nós temos a opção do cookie integral, o wafer, biscoitos recheados e o famoso biscoito maisena. Ambos, além da quantidade de conservantes presentes nesses alimentos, ainda também tem a presença do açúcar embutido. Então não seria ideal para colocar na lancheira das crianças. Agora, por exemplo, desses aqui, por exemplo, eu vejo aqui um biscoito que ele já vai pela linha daquele biscoito integral. Sim, na embalagem desse biscoito está escrito assim, integral e fit. Só que na verdade é uma armadilha, porque quando a gente vai... Pegadinha aí, exatamente. Gente, olha só. Quando a gente avalia a lista de ingredientes, a gente percebe que o biscoito é feito com farinha de trigo branca, ou seja, não é uma farinha integral, tem uma presença grande de açúcar e também tem a presença de conservantes, o que não é o ideal. Uma dica para os pais, quando não puder oferecer um alimento natural, é sempre ler o rótulo dos alimentos. Quanto menos açúcar e quanto menos nomes estranhos, difíceis tiver no rótulo, melhor esse alimento. Então a dica é fugir do alimento com muito açúcar e a gente vai descobrir a quantidade de açúcar pela ordem que a palavra açúcar aparece na lista de ingredientes, né? Os ingredientes que estão em maior quantidade vêm primeiro. E também, quanto mais simples for a lista de ingredientes, melhor esse alimento. Agora, por exemplo, no caso assim, o pai vai colocar alguns alimentos, assim, por exemplo, um misto quente ou um misto frio. Como que deve processar com isso, por exemplo, com esse tipo de alimento? No caso do sanduíche, tem que começar primeiro pela escolha do pão. Então deve ser um pão integral e a dica é a farinha de trigo integral tem que ser o primeiro ingrediente da lista e ao invés de utilizar os recheios tradicionais que é mussarela e presunto, é melhor fazer um sanduíche mais natural, com a presença do queijo cottage, por exemplo, um queijo Minas frescal, acrescentar tomate, cenoura ralada, alface, fazer um sanduíche mais... Aquele sanduíche mais light, assim, isso, né? Aquele sanduíche leve. frio, Exato. Porque não tem a oportunidade ali. Agora, e o tempo de conservação? Porque às vezes o pai está corrido, o menino estuda de manhã. Qual que é o horário ideal para se preparar, Kesley, esses produtos aí? O ideal é preparar no mesmo dia da lancheira, ou seja, pela manhã, acondicionar numa lancheira térmica, resfriada, e aí esse sanduíche ele pode ser consumido até o final do dia sem problemas. Agora aqui, ó, vamos aos exemplos que nós temos aqui nesta mesa aqui, que é uma mesa que deve se parecer muito identificada aí com a mesa dos nossos brasileiros aí. Vamos pelo lado aqui errado da história. Vou lá no supermercado mais próximo, vou e compro ali o suquinho de caixinha, vou lá, compro um refrigerante, compro ali um achocolatado, um Yakult, um leite fermentado, né? E qual que é a indicação desses aqui também, Kesley? Na verdade, esses também são alimentos que deveriam ser evitados. Nós temos aqui
o iogurte, O achocolatado, refrigerante que não deveria fazer parte da alimentação então, de esse ninguém. aqui a gente já pode chegar aqui, ó, atenção. Já tira esse. Exatamente. Esse tem que tirar Exatamente. mesmo. Agora o suquinho de caixinha, a gente sabe que ele tem muito açúcar, tem muito sódio também. E aí? Como é que faz? O ideal é oferecer o suco natural. Então feito esse das tira. próprias frutas. Tiramos Exatamente. O leite fermentado. Agora, aqui, vamos por esse achocolatado. O achocolatado tem muito açúcar. Então tirei também. Tira vamos também. tirando. O leite fermentado. Mesma coisa. A presença de açúcar não é legal. Então, leite fermentado, tira. Agora, o iogurte. Não, o iogurte dá para salvar. Esse dá para salvar. O iogurte dá para salvar, mas nós vamos utilizar este daqui. Então, esse aqui tira o comum? Sim, nós vamos tirar porque açúcar e conservantes. Tchauzinho para ele. E agora nós vamos para esse que é o iogurte integral. Isso, integral e sem açúcar. Aí as pessoas reclamam do sabor. Então, qual é a dica? Acrescentar mel para as crianças maiores de 2 anos. É acrescentar frutas. Para quê? Para deixar o sabor do iogurte um pouco mais docinho Ajuda e melhorar. na alimentação. Porque a preocupação Exatamente. de muitos pais ali é aquela diferença entre comer e se matar a fome e alimentar. Tem diferença, não é? Então o pai quer matar a fome dos meninos, mas esquece que pode estar prejudicando no final da história. Então vocês viram, quanto a essas questões mais aí de bebida, a gente tem que tirar um tantão de coisa ali para fora. Salvou aqui no dia de hoje o iogurte integral, assim como também salvaram aí os sucos naturais. Exato. Claro, sem adição de muito açúcar. Lógico. As frutas. Agora aqui, ó, atenção, sai biscoito e entra frutas. Exatamente. Kelsey, nós temos aqui uma banana, ela tá bem madurinha, bem bonitinha, já é bem docinha para ser consumida. Como que deve ser a colocação ali, por exemplo, de uma banana para a lancheira do nosso filho? O ideal é que ela vá da forma como ela está apresentada aqui, ainda na casca, e a criança vai descascar na hora de comer. As frutas devem ser oferecidas preferencialmente in natura, na forma como elas estão. Na impossibilidade, oferecer o suco também como uma segunda opção. Vale, por exemplo, você diz que preferencialmente, mas, por exemplo, a mãe quer preparar ali uma vasilhinha com essas frutas picadinhas assim, uma porção de banana, uma porçãozinha de maçã, pode também? Pode, com certeza. Aí a dica é sempre deixar numa lancheira também térmica, refrigerada. Se o consumo for no período da tarde, se for pela manhã, não tem essa necessidade. Uma outra dica interessante também é acrescentar um tipo de fibra, que aí pode entrar aveia, pode entrar um amaranto, que pode ser salpicada em cima dessa fruta e oferecido para a criança. Por que a gente dá essa dica? Para aumentar o valor de fibras presentes na refeição. Vai dar maior saciedade para a criança, ela não vai ficar com fome tão rápido, além de diminuir o índice glicêmico das frutas também. Uma outra forma interessante de apresentar as frutas para as crianças, principalmente aquelas que não estão habituadas ao consumo, é fazer espetinhos. Então faz espetinhos coloridos e coloca na lancheira, dentro da vasilhinha da mesma forma, e essa forma de apresentação aumenta a aceitação das crianças. Atrai ali a criança, exatamente, né? Agora, Kelsey, por exemplo, tem uns meninos aí que eles são assim que nem anjo, né? Igual o Fininho quando era criança lá no Barreiro, lá o Fininho era igual anjo, se não amarrasse ia até voar, não é verdade? Aí o que acontece? Os meninos, fruta, por exemplo, temos aqui a pera põe na lancheira lá, mas aí a lancheira ela não é aquela estruturada, aí amassa e tudo. Como lidar com isso? Com essa questão dessas frutas, qual que seria talvez a ideal para mandar na lancheira do nosso filho? O ideal é sempre fazer uma oferta variada, porque cada fruta ela tem um nutriente diferente, e o ideal é a gente fazer essa oferta de todos para os Cada dia mandar um. Cada dia mandar uma. Aí prestar atenção na consistência da fruta, se ela estiver muito madura, já muito macia, e se a criança não tiver um cuidado, então se não for alguém assim um pouco mais cuidador do que o Fininho era aqui, ó, Fininho, você entende? Era 3 lancheiras por ano que a mãe dele comprava para ele, né, Fininho? Não era 3 lancheiras? Pois é, Fininho era... É interessante também ofertar as frutas da estação, porque elas estarão mais doces, vai estar com sabor melhor, além da presença menor de agrotóxico para conservar essa fruta. Então, por exemplo, a maçã é uma boa fruta para levar, a banana.
um mamão picadinho à uva. Agora nós temos aqui, só para especificar aqui, ó, fininho, por gentileza, aqui na minha mãozinha aqui, ó, olha só, um kiwi. Gente, o kiwi é um negócio meio, é igual embrulho de manga, não é? Um trem meio desajeitado para o menino comer lá e tudo, como faz? O kiwi já tem que ir picadinho, prontinho para o consumo. Não deixar a criança levar o kiwi dessa forma, porque ele vai ter que manusear uma faca para descascar, então não é o ideal. Gente, olha só que show de bola. Isso aí nos desafia a mudar a nossa forma de pensar na lancheira dos nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que transformar pela renovação da nossa mente. É isso que nós estamos fazendo aqui no De Tudo Um Pouco para você, abençoando, porque seu filho tenha saúde, ele desenvolva bem ali na escola, forte e saudável. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.